Vamos lá, pessoal, a gente vai trabalhar agora a parte, um pouquinho de banco de dados, um pouquinho de layout, né? Sem a pretensão de trabalhar com assuntos de TI, né? Vou trazer aqui apenas no limite daquilo que permite um usuário comum entender como é que funciona o SPED, como é que funciona a integração do SPED com outros sistemas informatizados da entidade, ok? Bom, quando a gente pensa em definição de sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, não precisa a gente buscar em nenhum livro aprofundado. Ó. Eu trouxe uma definição aqui ó, do Wikipedia, né, bem básica, porque o objetivo não é explorar a TI aqui. O objetivo é você saber que o SPED ele vai ser gerado a partir de um sistema de banco de dados. Então, como normalmente esse tema SGBD ele aparece no edital, né, ainda que eu não tenha visto nenhuma questão, vou trazer a definição aqui para vocês. Né? O sistema de gerenciamento de banco de dados é um conjunto de programas de computador, ou seja, um conjunto de softwares, responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. O SGBD disponibiliza uma interface para que seus clientes possam incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados. Em bancos de dados relacionais, a interface é constituída pelas APIs ou drivers do SGBD que executam comandos na linguagem SQL. Bom, pessoal, o que é que significa tudo isso aqui? Como eu falei, o objetivo não é explorar a TI aqui, mas tudo que você faz, né, no sistema da empresa, no banco de dados da empresa, ou seja, você inclui dados, você consulta dados, você, enfim, né, tudo isso é feito a partir de um SGBD. E por que a gente precisa de ter como base um SGBD para gerar o SPED? Porque se a gente pensar em empresas grandes, né, tem um contas a pagar, tem uma filial em São Paulo, uma filial no Amazonas, né, contas a pagar, contas a receber, caixa, estoques com alta movimentação, a gente precisa ter softwares trabalhando em cada uma dessas áreas de negócio da empresa, né? Produzindo um banco de dados que seja possível de ser integrado ao SPED, né? Então, basicamente é isso. E é possivelmente esse o motivo que o assunto SGBD aparece ali nos editais de auditoria fiscal, embora eu não tenha visto nenhuma informação de caráter de TI ainda aparecer na prova, tá? Mas é por isso que o tema normalmente aparece nos editais de auditoria fiscal. Como a gente viu, apesar daquela definição complicada, na verdade o SGBD permite, né, possibilita uma interface para os usuários acessarem o banco de dados. Então, ó, tudo que nós fazemos no banco de dados é feito pelo SGBD. Salvamento dos dados, ligação dos dados, etc. Tudo isso a gente faz através de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Como é que as empresas costumam atuar? Né? Nós temos aí no mercado os sistemas ERP, né? Que são recursos que permitem conectar todas as áreas da empresa. Então imagine uma empresa aí, ó, tem RH, tem contabilidade, tem vendas, tem contas a pagar, tem centros de custos, etc. Né? Então a empresa tem uma área de negócio diferente e ela precisa, né, conectar tudo isso, né? Ela precisa conectar o seu RH, por exemplo, ao sistema do E-Social. Ela vai ter que gerar informações no E-Social. Ela precisa conectar o seu contas a pagar, contas a receber, suas vendas com a ECD, a contabilidade digital. Né? Então, assim, para conectar todas essas áreas de negócio, as empresas costumam utilizar esse sistema chamado de sistema ERP, que ele vai fazer essa adaptação, né, das regras de negócio conforme o mapeamento dos SPEDs, né? Ele vai, no final das contas, e bem resumidamente, ele vai permitir que as pessoas trabalhem em cada uma dessas áreas de negócio, claro, e no final ele vai gerar o seu arquivo TXT, né? Que vai ser integrado ali ao SPED, já no layout padrão, né? De leitura do SPED, tá bom? Bom, vamos fazer aqui um pouquinho de análise desses layouts, né, essas especificações que aparecem no SPED, porque as últimas provas apareceram, né? Eu tenho aqui, ó, o bloco G, ou o bloco 0. Nós temos aqui algumas informações desse bloco
todo bloco vai ser aberto com o registro 001, ok? Isso vai acontecer com todos os blocos. Todos os blocos começam com o registro 001, tá? Então, como é que eu começo o bloco C? Com o registro C001. Como é que eu começo o bloco H? H001, ok? Muito bem. Só que aqui, como eu tenho o bloco 0, e o bloco 0 ele tem um papel também de iniciar o arquivo do SPED, né? O bloco 0 inicia o arquivo do SPED. Eu preciso, antes de abrir o bloco, eu preciso abrir o arquivo. E para abrir o arquivo, eu tenho esse registro aqui, ó, o número 0 4 vezes, ok? Então, ó, o nosso registro de abertura do arquivo da FD, aqui não é do bloco, é do arquivo da FD, ele vem aqui no início também porque o bloco 0 é que vai iniciar a escrituração, né? Então, a abertura do arquivo será feita com um registro aqui, ó, 0000. Depois que eu abrir o arquivo, eu vou começar os blocos. Qual é o primeiro bloco que eu tenho? É o bloco 0, né? E esse bloco 0, como é que eu abro o bloco 0? Da mesma forma que eu abro qualquer bloco, com o registro 001, tá? Então, abri o bloco 0 aqui. Como é que eu vou encerrar o bloco 0? Da forma que eu vou encerrar qualquer bloco, com o registro aqui, ó, no bloco 0 será 0990. No bloco D, como é que eu encerro o bloco D? D990. Bloco H, H990. Então vamos começar a entender esses aspectos dos layouts, né? Porque já começou a aparecer em prova isso aqui. Então, ó, abertura do arquivo ou do bloco, o número 001. Fechamento do bloco, o número 990. Tudo isso seguido pela letrinha do bloco ou pelo número do bloco. No caso aqui é bloco 0, né? Então, vem o 0 na frente para indicar que é o bloco 0. Isso para fazer a abertura do bloco. Mas eu preciso, antes de abrir o bloco, eu preciso abrir o arquivo. E o SPED, ele é aberto com o registro 0000, tá bom? Muito bem. Vamos ver outro pedacinho aqui, ó. Vou analisar aqui o bloco B, né? Nós temos aqui alguns registros do bloco B. Como é que eu faço a abertura do bloco B? Do mesmo jeito que eu faço a abertura do bloco 0, do bloco D, do bloco H. Olha aqui, ó. Letrinha mais 001. Então, ó, sempre encerro com o B, ou sempre abro com o 001. Todo bloco precisa ser aberto com esse registro 001. Como é que eu encerro o bloco? Todo bloco encerra com 990, tá bom? Muito bem. Agora observe o seguinte, porque aqui na descrição do bloco B, eu não tenho o item aqui que menciona a abertura de arquivo com aquele 000, né? Olha só, quando eu vi aqui no bloco 0, eu tenho aqui, ó, a abertura do arquivo da FD, 0000. Aqui eu estou abrindo a FD, né? A partir dessa abertura é que eu vou começar a inserir os blocos. Então, aqui eu estou abrindo a FD no bloco 0, porque é o primeiro bloco que vem. Então, a partir do segundo bloco, bloco B, ó, eu não tenho mais abertura de arquivo, o arquivo já está aberto. Então, eu só vou fazer abertura e encerramento de blocos, tá? Não vou precisar abrir arquivo mais. O arquivo da FD eu abro uma vez, depois lá no final eu vou encerrar o arquivo da FD, né? Isso é feito uma vez. Abro o arquivo, coloco os blocos e encerro o arquivo, tá bom? Então aqui eu não tenho aquele registro de abertura 0000, porque eu não estou mais abrindo o arquivo. Aqui eu só estou abrindo o bloco B. Então, ó, o nosso arquivão da FD, né, que contém os blocos, ele vai começar com esse registro 0000, porque ele abre o arquivo da FD. E ele vai fechar também com 9999, tá? Então, ó, eu abro a FD com 0000 e fecho a FD com o número 9, né? 4 vezes. Aí, a partir daqui, eu tenho bloco B, bloco C e etc, né? Cada bloco desse eu vou abrir com o B001, ó, e vou encerrar com o B002.
990. Começou o bloco C, eu vou abrir com C001 e encerrar com C990. E por aí vai, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o bloco de abertura. É assim que aparece no SPED, um arquivo TXT. Eu tenho aqui, ó, o nosso registro de abertura 0000, tá bom? A empresa Arthur Leone, aqui é o CNPJ, tal. É um bloco de abertura do arquivo, é o registro de abertura do arquivo. Bom, há uma questão aí que cobrou esse conhecimento, questão super recente. Com referência ao arquivo digital associado a FD, assinale a lista que expressa corretamente a estrutura de apresentação dos registros. Vamos lá. Qual é o primeiro registro que nós temos na EFD, né? É o registro que vai abrir a EFD. Antes de você colocar qualquer informação, você precisa abrir o arquivo. Então eu já sei que a minha estrutura básica é, eu abro o arquivo com 0000 e eu sei que vai terminar a EFD com 9999, né? E aqui no meio nós teremos os blocos, né? Então B, C, D, etc. Vamos lá. Registro 001. É assim que eu começo a minha FD? Não, eu começo com 0000. Ó. Essa aqui encaixa. Deixa eu limpar a telinha aqui. Ó. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, abertura do arquivo, pode ser esse aqui. Então, primeiro passo para fazer a FD é fazer a abertura do arquivo. Depois que eu fiz a abertura do arquivo, o que é que nós vamos ter? Depois da abertura do arquivo, começam os blocos. Qual é o primeiro bloco que vem? É o bloco 0, né? Primeiro bloco é o bloco 0. Então, ó, esse aqui, bloco 0, pode ser. Esse aqui traz bloco A, não pode, né? Bloco A não existe aqui também. Bloco 0 tá aqui, bloco 0 tá aqui. Então, essas três alternativas aí, por enquanto, nos interessa, né? Muito bem. Depois do bloco 0, qual é o próximo bloco? Aí nós temos as letrinhas B, C, D, E, G, H e K. São os próximos blocos. Vamos ver qual é que encaixa aqui. Esse aqui trouxe blocos com números, não existe esses blocos com números, né? Os blocos com números são o bloco 0 de cadastro, o bloco 9 de encerramento e tem o bloco 1 de outras informações. O núcleo dos blocos são letras, tá? Então, ó, não existe blocos com números. Bloco 1, 2, 3, 4, 5 não existe, né? Já está sobrando só a letra D. Vamos estudar a letra D, então. Registro de abertura do arquivo, tudo 0, né? 0000. E para encerrar o arquivo, como é que eu faço? 9999. Certinho aqui, início e abertura. No meio tem o bloco 0, que é o bloco de cadastro. Depois os outros blocos tem B, C, D, E, G, H e K, certinho, né? Os blocos de informação fiscal. E blocos 1 e 9, que são blocos também de outras informações e controle de encerramento do arquivo. Então, a nossa letra D está certinha aí. Bom, preenchimento dos campos da EFD. Isso também resolveu aparecer recentemente em prova, né? A gente tem o texto escrito em TXT, né? Os nossos sistemas de banco de dados precisam gerar as informações. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui
que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.